Oi, pessoal. Um prazer estar aqui outra vez com vocês, para a gente conversar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar de memória. Já se disse tantas vezes, né, que nós vivemos num país sem memória, um país que não faz questão de preservar a sua história, de preservar os seus valores, né? Infelizmente, no Brasil, a história vai embora. Mas hoje nós vamos falar não da memória pública, mas da memória familiar, da história da família, né? Da memória dentro da família. Como que essa memória é preservada ou não é? Quem cuida dessa memória? Quem cuida da história? É por isso que eu chamei a fala de hoje a mulher, a guardiã da memória. Porque há um tempinho atrás eu escrevi um texto sobre isso, né? Porque na família, geralmente o homem guarda os documentos históricos, né? Os documentos, as certidões, as contas, os impostos, isso tudo ele guarda, essa memória, essa história, né, oficial, vamos dizer assim. Mas a memória da família, dos filhos, né, dos parentes, dos familiares todos, né, dos antepassados, o que se faz com esse tipo de memória, né? Então eu escrevi um texto, A Guardiã da Memória. A guardiã da memória é a mulher, da memória material, concreta, palpável, essa que faz relembrar os fatos e acontecimentos. Cabe a ela o trabalho paciente de separar e conservar, acondicionar corretamente os objetos e as lembranças da família, livrá-los do pó, do estrago do tempo e do esquecimento. As pequenas relíquias dos momentos significativos dos filhos, o primeiro babador, o primeiro sapato, o primeiro boletim, um cacho de cabelos. Hoje já não sei se faz isso, mas antigamente era muito comum guardar um cacho de cabelo do bebê. Um dente de leite, uma carta de Dia das Mães, o primeiro boletim, o primeiro diploma, enfim, uma infinidade de pequenas coisas e papéis que contam a história familiar e testemunham as etapas de uma existência. Recentemente, por ocasião de uma mudança de casa, fui obrigada a fazer uma seleção de nossas coisas. De repente, lá estava eu, nessa tarefa interminável e de tanta responsabilidade, que é vasculhar gavetas e armários para selecionar o que descartar e o que guardar. O problema foi crescendo, até chegar a vez dos cadernos, quando fiquei de coração mais apertado. Como professora, esse material para mim é inestimável, não só como fonte histórica pedagógica, mas também como testemunho das experiências infantis e juvenis, dos sonhos e frustrações de cada um, os rabiscos, garranchos e estilo de letra são verdadeiras narrativas. Ali a gente pode ler a história até da pessoa. Cadernos, portanto, representam um capítulo à parte nesse trabalho de selecionar o que guardar. Aos novos e os velhos, os de rascunho ou de lições copiadas pacientemente para receber nota, os de caligrafia, os de capa dura, espiral ou brochura,
caderno companheiro ou um mais antigo ainda, o caderno Brasil, encapados com papel de seda, geralmente azul e durex. Há os de poemas, de letras de música, de receitas, de anotações e resumos, dedicados às primeiras letras do alfabeto ou aos textos de criação mais madura, os de redação, de matemática, desenho geométrico, figuras e elementos decorativos como as gregas e rosáceas, um sofrimento fazê-las com o compasso barato que escorregava no papel. Os impossíveis desenhos a nanquim, ou de imaginação, desenho de imaginação, com papel de seda entre as páginas para proteger as obras-primas. Os cadernos de cartografia, mapas desenhados e coloridos cuidadosamente, horas a fio para conseguir realizá-los e decorar depois os acidentes geográficos, os rios, todos os afluentes do Amazonas, margem esquerda, margem direita, as capitais, as bacias hidrográficas, os relevos, os cadernos de português, os de ditado, ou os cadernos das letras mortas, cópias de fábulas em latim, peças da oratória romana, ou os de idiomas, dos outros idiomas, sempre estudados e nunca sabidos. Cadernos escritos a lápis, a caneta tinteiro ou esferográfica. O caderno que se leva à aula para anotar o que o professor diz ou escreve. Hoje se fotografa a lousa, né? Ninguém mais leva caderno. Mas esse que a gente levava, cheio de parágrafos interrompidos, frases e palavras inacabadas, pontos de interrogação, coberto de rabiscos, desenhos, corações flechados, flor, casa, gente, bicho, bilhetinhos de colegas, telefones, contas e números indecifráveis. Como conservar essas relíquias? Pois soube um dia desses que o caderno vai acabar. Aliás, já acabou. Hoje é um iPad ou qualquer tela de computador. Digita-se, não se escreve mais à mão. Aliás, as pessoas vão esquecer completamente, né? Como se escreve à mão. Mas algumas escolas atrasadas ainda exigem trabalhos feitos à mão, em papel ao maço, pautado. Quem se lembra? Para escapar da cópia da internet, da fraude do trabalho surrupiado do alheio. Besteira. Quem se importa mais com a autoria? Tudo está na rede e é de ninguém ou de quem acessar primeiro. Quem quer conhecer, pesquisar, reter a informação, saber? Os cadernos, por tanto tempo, suporte material da aprendizagem e do conhecimento, tornaram-se inúteis, obsoletos. O que fazer com as dezenas que possuo? Pertencem aos 3 filhos, em todas as fases de escolaridade, do jardim da infância até a universidade. Tenho vários também, dos inúmeros cursos que frequentei ou administrei, das primeiras letras ensinadas por minha mãe, as primeiras frases escritas, os primeiros desenhos, aulas de meu marido, rascunhos de trabalhos e artigos, etc, etc, etc. Mesmo ficando só com um exemplar e descartando todos os outros, um exemplar de cada um, né, desses cadernos, é necessário um espaço considerável para guardá-los.
Confesso que existe um lado muito bom nesse trabalho estafante. Rever objetos e papéis que de outra forma morreriam no fundo das gavetas, para depois irem diretamente para o lixo, sem jamais serem lidos novamente. Revê-los é uma forma de reviver, de trazer à luz fatos esquecidos, pequenos ou grandes acontecimentos do cotidiano, que de outra forma seriam totalmente soterrados. Não são apenas fatos. Relembramos também pessoas que cruzaram nosso caminho, com quem convivemos de uma forma ou de outra. Colegas de escola, amigos de ocasião, pessoas que estiveram conosco no mesmo lugar, na mesma festa, no mesmo jantar, e que estavam embalsamadas dentro dos papéis. Será que vivem ainda? Certa vez soube de um fato que me deixou triste. Numa casa à venda em meu próprio bairro, depois da morte de seu proprietário, um vizinho notou uma coisa jogada, muita coisa, jogada na grama do jardim, e foi lá verificar. Eram fotos, cartas aos pais, cartões postais de Paris e de outras cidades da Europa, recordações de uma viagem de lua de mel e de um tempo em que viveram lá. A casa, vazia, à espera de um comprador, exibia parte da história de seus antigos moradores para quem quisesse ver. Fiquei impressionada, pois o tal vizinho, sem querer ser invasivo, não tocou em nada e ignorou o fim desse material. Soubesse eu do fato antes, teria corrido para recolhê-lo na casa vazia do pai de Clarice, o sogro de Vladimir Herzog, o jornalista da TV Cultura. Todas as fotos eram desse casal, a Clarice e o Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog foi um dos últimos enforcados, suicidados políticos da ditadura, da história recente do país. Ele morreu em 1976, por aí. Não conheço Clarice pessoalmente, mas como muitos brasileiros, chorei por ela, imortalizada na música de Chico Buarque, O Bêbado e o Equilibrista. Fico pensando se ela tomou conhecimento do fato, se conseguiu reaver algo, se seus filhos não gostariam de conhecer essas lembranças. Outro dia, ainda li que um filho, no estrangeiro, por ocasião da morte dos pais muito velhos, se viu às voltas com o que para ele era enorme problema. E para seus pais, provavelmente um tesouro cuidadosamente guardado. Caixas e caixas de slides, lembram? Slides que a gente punha no projetor? Slides de todas as viagens que haviam realizado durante a vida. O filho selecionou 2 ou 3 slides e o resto jogou no lixo. Consequência da riqueza, da facilidade de consumo, da falta de interesse pela memória? Como reagiria a pobreza? Este outro episódio verídico me comove. Uma filha foi chamada para o enterro da mãe na Bahia, na periferia de Salvador. Ao arrumar os pertences na casa humilde da matriarca, que teve 25 filhos, encontrou em seus guardados tudo bem embalado em velhas caixas de sapato. Os documentos familiares, as certidões de nascimento e batismo, inclusive dos netos,
o crachá do trabalho do marido, também falecido, e até as luvas brancas de seda barata, com botõezinhos de pérola falsa no pulso, usadas no dia de seu casamento, numa igrejinha de bairro. A mulher havia intuído que esses objetos, guardados por tanto tempo, podem contar a história mais importante da vida, a história da própria família. O descaso pela memória, material ou não, parece uma barreira intransponível e causa tristeza. O mundo de hoje não tem espaço para reter lembranças, apesar da alta tecnologia de armazenagem. Não existe até uma nuvem com capacidade para conservar toda a informação gerada, passada e futura. Em que espaço ela vaga? Será que essa nuvem é capaz mesmo de armazenar os fatos principais das vidas das pessoas? E eu duvido muito que alguma vez a gente vá conseguir ver qualquer coisa que seja baixada dessa nuvem. É lógico, né, que nem toda informação tem interesse e merece ser mantida. Muita coisa é melhor descartar, mas sem as palavras e as coisas, a história não se escreve por completo. É apenas um esboço do que foi o passado. Sem elas, né, sem as coisas e as palavras e as coisas, a história seria só o resumo da história. Sem memória, a história chega ao fim. Portanto, eu espero que esse seja um convite para que a gente reveja, né, e pense nessa outra função da mulher, né, como guardiã da memória da família. Obrigada.